colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: A Invocação. Lá em Codó, no Maranhão, há um certo tempo passado, André estava furioso com seu patrão, mas acaba invocando uma entidade obscura. André voltava naquela noite para casa muito irritado. Trabalhava na fazenda Bom Sucesso e odiava o patrão. Volta e meia era chamado para a varanda da casa grande para conversarem. O problema era que André não gostava de aceitar as ordens que o delegado Quirino lhe dava. Sempre achava que ele queria lhe humilhar, mas a verdade era o contrário. Delegado Quirino era um homem de bem e respeitador. Sempre ajudava a todos que podia. Por isso, era bem quisto por toda a população. Até Fátima, mulher de André, gostava dele. O problema estava mesmo era com André e se chamava inveja. Mas o problema tinha começado há uns 30 anos. O delegado Quirino e André costumavam brincar juntos na infância. André teve uma vida pobre, mas nada comparada à de seu colega Quirino. Aos 9 anos de idade, o pai de Quirino faleceu, e logo o menino teve de abandonar as brincadeiras e pegar no pesado para que não morresse de fome. Já o pai de André logo lhe ensinou o ofício de vaqueiro, mas só veio pegar mesmo no pesado quando já beirava os 20 anos. Quando os dois amigos se encontravam, André sempre estava a cavalo e Quirino com um carro de mão levando frutas para vender na feira. André sempre se gabava de sua vida boa e de como conquistava as meninas da redondeza. Para Quirino só lhe restava mesmo o trabalho. André não gostava da postura de Quirino, pois ele nunca se abalava com nada. Dizia para Quirino que nunca teria coragem de ser vendedor de feira, porque as moças da cidade iam olhar para ele com desprezo. E se gabava de que nascera para montar cavalo e ser vaqueiro feito seu pai. Mas Quirino não se ofendia e dizia que aquele era um trabalho honrado como outro qualquer e que um dia Deus havia de olhar para ele lá do céu. Essa reação de Quirino causava era mais raiva ainda em André, que nunca demonstrava inveja na frente do amigo. Ele queria sempre, a todo custo, desfazer de Quirino. Mas a vida tem seus caminhos e, como Quirino acreditava, um dia que sua vida ia mudar, acabou acontecendo. Foi quando ele foi trabalhar para um coronel, e esse, gostando muito do seu trabalho, lhe pôs como soldado numa delegacia. E assim, certo dia, chegou carta de recomendação para ser delegado. Recebeu umas terras para fazer uma delegacia e 2 soldados às suas ordens. Com trabalho, logo ele fez a fazenda Bom Sucesso. Delegado Quirino então começou um negócio de compra e venda de gado e se tornou um dos mais bem-sucedidos fazendeiros da região. Quanto a André, nada tinha mudado. Foi então que ele foi até a fazenda Bom Sucesso em busca de alguma vantagem. Lá, ele foi recebido com um abraço amigo e um trabalho à frente dos outros vaqueiros. Mas André não gostava nada de receber ordens do delegado e fazia as coisas conforme ele mesmo achava melhor. Pensava que o delegado Quirino não tinha condição nenhuma de saber o que era lidar com gado. Só que isso sempre acabava dando prejuízo para o delegado. Da última vez, André deixou um gado numa vargem, alegando que ali o pasto era melhor, contrariando as ordens do delegado de trazer para o alto os animais. Acabou que morreram 7 vacas e 4 bezerros. André foi chamado até a casa grande, onde teve uma conversa bem séria com o patrão. Como aquela já não era a primeira vez, delegado Quirino teve que retirar o cargo do cabra, colocando ele um pouco abaixo da função. Por isso, naquela noite, ele voltava tão furioso. Desgraça, isso é uma miséria mesmo.
dizia ele furioso enquanto voltava para casa e ficava ali perto da fazenda Bom Sucesso. Aquela miséria me tirou da função por causa de uns garrotes que não vai nem vem, dizia ele muito irritado, essas coisas e outras piores pelo caminho. De repente, teve a sensação de estar sendo seguido ali na mata. Parou e olhou para os lados, mas nada viu. Chegando em casa, a sua mulher, Fátima, estava à espera. André, a malhada fugiu de novo. Só não saí atrás dela porque já estava escuro e tive medo, disse Fátima, falando da vaquinha que criavam. Eita, será possível? Mas é uma desgraça por riba da outra, gritou André. Eita, homem, que bicho te mordeu hoje, hein? Perguntou ela, ao ver que o marido estava muito furioso. Foi a miséria do Quirino, que me tirou da função de líder dos vaqueiros. Uma desgraça daquela que não sabe nada da lida com gado vir com uma dessas. Homem, diga isso não, isso só atrai coisa ruim pra dentro de casa. Fora que é tempo de quaresma e não é bom dizer essas palavras. André não quis saber e soltou alguns palavrão na cara da mulher e saiu na caça da vaca. Só faltava essa mesmo, essa desgraçada dessa vaca se meter nessa mata logo hoje. Essa miséria, dizia ele, entrando na mata. Logo, ele ouviu o chocalho do animal. A mata estava tranquila e assim era fácil de identificar onde a vaca tinha ido. André procurava, mas nada de encontrar a vaca. Cadê essa miséria? Falou André, chegando num ponto de onde parecia que o chocalho vinha. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Mas quanto mais ele andava, aí é que parecia que o som vinha de mais longe ainda. Enfurecido, André soltava os palavrões mais cabeludos que conhecia. O som do chocalho de repente parou. Aparece, desgraça! Onde essa miséria se enfiou? Disse ele andando pela mata. Aparece, miséria! Gritou ele com raiva. Quando eu pegar essa miserável, eu vou encher de lapada o couro dela, disse ele, muito enfurecido. Foi nessa hora que começou a ouvir de novo o chocalho. E lá na frente, avistou algo se mexendo atrás dos matos. É a miserável. E apressou o passo na direção de onde era possível ver um vulto negro parecido com a vaca. Mesmo estranhando aquela forma, ele se aproximava cada vez mais. Mas quando chegou no lugar, não havia nada. Oxe, onde essa vaca foi? Disse ele. Foi quando começou a ouvir de novo o som do chocalho, vindo de outra direção. André não conseguia entender como a vaca podia ter se mexido tão rápido pela mata sem fazer barulho. Um vulto negro de repente apareceu bem na frente dele. André ficou branco e congelado de susto. Era uma coisa horrível. Então ele correu e chegou em casa botando os bofs para fora. Entrou em casa e nada disse à mulher. Fátima percebeu que o marido tinha entrado, mas fingiu que não tinha visto. Sabia como era o gênio do marido, então pôs os meninos para dormir e também se deitou. André estava muito assustado, mas resolveu não dizer nada à mulher. Não queria demonstrar seu medo a ela. Mais tarde, depois de jantar, saiu um pouco na frente da casa para fumar e pensar naquilo que tinha lhe acontecido. Mas antes que acendesse um cigarro, viu um som de algo na mata se mexendo. Com medo, entrou em casa e fechou a porta. André teve um susto. Um vulto que mais parecia uma sombra enorme apareceu bem na sua frente. O que é que você quer? Perguntou André muito assustado. Foi você que me chamou, disse o vulto. Eu não chamei ninguém não. A noite toda você chamou pelo meu nome, falou o vulto se aproximando. Não, eu não disse nada não, falou André quase chorando.
gritos de André acordou todos na casa. Fátima encontrou o marido desmaiado no chão e o pôs na cama. Só quando ele acordou lá de manhã foi que ele contou que tinha recebido a visita da entidade da miséria. Pierre tinha preparado tudo para passar aquela noite com Letícia. Tinha conhecido ela já tinha um mês, mas só começaram a namorar durante o carnaval em João Pessoa. Na quarta-feira de cinza, Pierre convidou ela para ir visitar sua casa na sexta-noite. E por isso, ele tinha preparado um jantar incrível. Tinha comprado vinho e encomendado uma mesa farta de comida. O rapaz morava sozinho ali na Mangabeira. Às 7 em ponto, Letícia bateu na porta. Estava linda. Pierre, em sua mente, achou a moça lindíssima, mas nada disse. Ele não gostava de elogiar ninguém. Achava que fazendo isso se colocava abaixo da pessoa. Chegou bem na hora, meu amor, disse ele, vendo a moça. Sai cedo, você sabe que eu não conheço nada por aqui na Mangabeira. E para piorar, o taxista não conhecia esse bairro, disse Letícia. Mas deixe de aperreio que agora você está aqui, falou ele. Logo, os dois foram jantar. A mesa estava repleta de comida. Foi quando viram alguém batendo na porta. Oxe, quem deve ser? Disse Pierre, indo abrir a porta. Ao abrir, o rapaz viu um homem mal vestido e com um cheiro muito forte. Me dê uma ajudinha, pelo amor de Deus, disse aquele homem. Tem não, viu? Passa outro dia, disse Pierre, já apressado. O homem olhou para dentro da casa e viu aquela mesa farta. Um restinho de comida também serve. Deus lhe dará em dobro, disse ele faminto. Pierre lembrou do quanto tinha gasto naquela comida e pensou que aquilo não era comida para mendigos. Olha, eu não preciso de Deus não, viu? Quem tá precisando é você. Pois se ele existisse, você não estava nessa condição aí, disse Pierre com raiva. Tá aqui, moço, um pratinho para você, viu? Disse Letícia, vindo com um prato que tinha preparado para o homem. Ele sorriu para a moça e agradeceu. Obrigado, senhora. Deus lhe abençoe, falou ele. Ao ver aquilo, Pierre deu um tapa no prato antes que o homem pudesse pegar. O tapa foi tão grande que o prato voou longe. Que é isso, Pierre? Falou a moça assustada e até machucada com aquele tapa. O mendigo viu toda aquela comida caindo no chão. Pelo amor de Deus, homem, faça um negócio desse não, disse o pendente. Pierre já estava fora de controle e percebeu que havia uma forma de fazer aquele homem embora dali. Que Deus coisa nenhuma. Ah, pois fique sabendo que essa comida é do diabo. Você ainda quer? Eu ofereci ela para o cão lá no inferno. Essa comida é do diabo. Vai querer? Gritou Pierre. O pobre homem, ao ouvir aquilo, saiu. Cadê que ele quis? Disse Pierre vitorioso. Mas Letícia estava séria. Amor, esse tipo de gente é viciado. Só quer importunar a gente. Veja que horas ele veio pedir comida. Isso é hora de bater na casa dos outros? Disse Pierre. Ele só queria comida. Não viu que ele estava com fome? Precisava de você dar aquele tapa no prato? Olha só o desperdício de comida. Deus não gosta disso não. Falou ela furiosa. Isso é só invenção para fazer as pessoas terem medo de errar. É uma forma que a igreja tem de manipular as pessoas, falou ele. Eu não sabia que você era ateu, disse ela. Eu prefiro acreditar na ciência. Agora vamos esquecer isso e vamos voltar à nossa janta,
A comida está esperando a gente. Ainda tem muita comida. Venha, disse ele, convidando a moça que estava parada na porta ainda. Pois eu não quero mais não. Coma você e o diabo. Você não disse que a comida foi oferecida a ele? Ah, pois eu não quero nada que venha do diabo. Adeus, disse a moça, saindo pela porta e já ganhando a rua. Diabo nem existe, sua estúpida, disse ele, baixinho, só para ele mesmo, já vendo a moça indo longe pela rua. Sua noite de amor estava arruinada. Maldito mendigo. Esse miserável tinha que aparecer aqui, disse ele entrando. Tinha perdido a fome, mas mesmo assim pegou 2 garrafas de vinho e foi pro quarto se deitar. E lá ficou bebendo e pensando se devia ligar ou não para Letícia pedindo desculpa. Aquela era a garota mais linda que ele já tinha conhecido. E ficou ali, bebendo, e as horas foram passando e a madrugada entrou. Um dos momentos, quando ele estava quase dormindo, ele teve a impressão de alguém ter passado pela frente da porta do quarto. O rapaz estremeceu assustado. Aquele maldito mendigo entrou. Ele quer me roubar, falou ele se levantando e indo na direção do vulto. Desejava naquela hora ter uma arma em casa. Pensava ele que assim daria um fim naquele ladrão. Seguiu então pelo corredor. Mas quando chegou no fim, que dava no banheiro, lá não tinha ninguém. Oxe! Exclamou o rapaz. Eu podia jurar que eu tinha ouvido até o som dos passos desse miserável. Naquela hora, ele sentiu um mau cheiro danado no ar. Era um cheiro de enxofre. Esse miserável entrou aqui em casa, falou ele, e seguiu para a cozinha. Mas lá também não tinha ninguém. A sensação de alguém lhe observando era tão grande que chegava a lhe incomodar. Olhava para todos os lados. Estava começando a ficar com medo. Imaginava que alguém tinha invadido sua casa. Pegou uma faca na cozinha e seguiu pelo corredor. Pierre tomou um susto. De longe, ele viu alguém sentado na mesa da sala. O rapaz se arrepiou todinho. Saia da minha casa ou eu vou ligar para a polícia, falou ele em voz alta, segurando a faca. Aquela figura permaneceu sentada na mesa. Foi quando ele acendeu a luz. Aquele vulto tinha sumido. Oxe, que doideira é essa? Será que é o vinho? Se perguntava. Sentiu fome e se sentou numa cadeira. Tinha gasto muito dinheiro naquelas comidas e não ia desperdiçar assim. De repente, levou um tapa na mão quando foi pegar uma das coxas da galinha assada. O tapa queimava sua mão de tão forte que tinha sido dado. Mas o pior foi quando Pierre olhou para o lado. Ali estava sentada uma figura demoníaca. Essa comida é minha, disse o diabo. Pierre se levantou da mesa, abriu a porta e saiu correndo pela rua em plena madrugada. Só voltou para casa quando o dia já estava claro. O diabo tinha sumido de lá e toda a comida que ele tinha comprado estava podre, como se estivesse lá há semanas. Até tapuru tinha nela. Depois daquele dia, nunca mais que ele ousou chamar pelo diabo. Se mudou de casa e até mesmo passou a acreditar em Deus. Quaresma no cemitério. Lá em Monteiro, na Paraíba, há um certo tempo passado, 2 cabras tinham tido uma ideia bem bizarra. Era mais ou menos umas 11 da noite, quando os 2 homens pularam o muro do cemitério da cidade. Nelson e Moisés levavam cada um na mão uma pá. Eles já sabiam qual túmulo iriam cavar, pois no dia anterior, pela manhã,
os dois tinham participado do velório do novo morador no cemitério, que por sinal era amigo deles. O objetivo deles eram os dentes de ouro que o defunto possuía. O finado se chamava Zé Silvestre, um eterno candidato a qualquer cargo político que aparecesse naquela região. Mesmo sem nunca ter vencido nenhuma das centenas de eleições que participou, ele era muito bem quisto pelas pessoas. Quando se candidatava, sempre arranjava alguma coisa para comprar os votos do povo sem dar muito na cara. Seja com tijolos, cesta básica, telhas ou até mesmo uma chapa para o povo. Mas o lugar onde era sempre encontrado era nos bares e botecos da cidade, na companhia de amigos. Era mais um dos bêbados da cidade. Perto do fim da vida, acabou sem um centavo no bolso. Tinha torrado todo o dinheiro da gorda herança que tinha recebido ainda em juventude do pai. De trabalho, nunca passou nem perto. Seu sonho mesmo era virar vereador ou até mesmo um deputado. Bem na quarta-feira de cinzas, depois de se despedir do carnaval, Zé Silvestre caiu no chão, de onde não mais se levantou vivo. Certeza que o vigia não vai aparecer, Nelson? Perguntava Moisés assustado. Vai nada, homem. Ele tá dormindo já essa hora, disse o outro. Moisés já tinha se arrependido daquela empreitada. Abrir a cova de um morto para lhe arrancar os dentes de ouro. Ele odiava cemitério, ainda mais porque o morto era um amigo. Eu tava pensando, esse negócio não atrai coisa ruim não, Nelson? Desenterrar defunto assim, com o corpo mal esfriado, e sendo mais amigo nosso? Perguntava Moisés, morrendo de medo. Olha, Moisés, quem morreu ou tá num lugar melhor ou pior que a gente. Eu tenho certeza que a última coisa que eles vão se preocupar é com a gente aqui. Além do mais, o Zé morreu me devendo 3.000 réis. Só tô cobrando o que me deve, disse Nelson, chegando na entrada do caminho que dava pro túmulo de Zé Silvestre. É aí em frente, disse Nelson apontando. Foi quando viram várias pessoas em frente ao túmulo de Zé Silvestre. Aquela gente estava em silêncio como se rezando, e nas mãos segurava cada um uma vela que tremulava com o vento. Oxente, marcaram de fazer vigília pro Zé, foi? Perguntou Nelson. Isso não é coisa boa não, Nelson, falou Moisés com a fala tremendo de medo. Eita cabra mole da molesta. Isso é esse povo carola que inventou de fazer alguma vigília pro finado. Vamos ali pro canto esperar esse povo ir-se embora e depois nós volta. Ainda não é nem meia-noite, disse Nelson, olhando pro relógio. Foram para um canto e ficaram conversando ali, relembrando as cachaças que tinham tomado com o finado. Era um cabra bom, apesar das enroladas. Vou sentir saudade dele, dizia Moisés. É o nosso destino, Moisés. Hoje a gente tá vivo aqui. Amanhã tá aí enterrado do lado dele, falou Nelson. Eu mesmo não. Amanhã eu quero estar vivinho para tomar mais uma lapada de cana no bar do português. É só o jeito de falar que nós também morremos um dia, entendeu? Entendi, mas isso que a gente tá fazendo aqui é uma safadeza medonha com o Zé. Abrir a cova dele assim, para arrancar 2 dentes de ouro, disse Moisés. 2 não, são 4 dentes de ouro. Antes dele pensar em morrer, eu já tinha contado. Derretendo, vai dar uns cobra aí pra nós, disse Nelson. Pensando bem, Nelson, acho que eu não vou querer não esse dinheiro. Pode ficar todinho pra você mesmo, falou Moisés pensativo. Você que sabe, homem. Se tem uma coisa que eu não... É um desperdício deixar um tesouro desses assim, enterrado, pra vir outro sabido e roubar. Eu pego é antes. Eu sei como é que isso funciona. Depois de alguns minutos de prosa nesse rumo, Nelson decidiu ir ver se o povo já tinha ido-se embora. Então fica aí que eu vou ver se aquele povo ainda tá lá, disse Nelson, já saindo. Ao se ver sozinho ali no cemitério, foi que Moisés passou a ouvir melhor aqueles sons da noite. Não gostava de entrar em cemitério de dia, que dirá de noite. De primeiro, essa invenção de Nelson de tirar os dentes do amigo finado não lhe pareceram muito assustadoras. Mas naquele momento, no cemitério sozinho, ele já tinha se arrependido só umas 1000 vezes.
Um vulto negro passou bem atrás de Moisés, sem ele perceber. Ei, Moisés, disse uma voz vinda de ninguém sabe qual direção. Oi, respondeu Moisés ao ouvir seu nome, pensando que era Nelson. Mas logo percebeu que não era a voz dele. Se arrepiou todinho. Ei, Moisés, tá me vendo não, é? Disse a voz de novo. Quem é? Perguntou Moisés. Sou eu, caba, falou a voz. Tu quem? É tu, é Nelson? Falou Moisés se tremendo todinho. Nelson apareceu de repente, bem de trás dele, lhe assustando. Que foi, homem? Tá falando com quem, hein? Cala a boca que pode chamar a atenção de alguém aqui. O povo foi-se embora já. Como eu disse, agora vamos ao trabalho. Tem alguém me chamando aqui, Nelson. Parecia a voz do finado, disse Moisés com a voz toda embargada. Que história, homem? Isso é coisa da tua cabeça. Vamos embora e deixa de besteira. Os dois seguiram pelos caminhos entre os túmulos. Um vento frio soprava no cemitério que gelava até a alma. Nelson não estava nem aí. Parecia mais é que andava num dia claro de sol. Já Moisés parecia que via em cada parte uma alma penada se escondendo. Se não tivesse dado sua palavra de homem, aquela hora já estava num bar, bebendo uma cana em homenagem ao finado amigo. É aqui, disse Nelson, chegando na entrada que dava para o túmulo do finado amigo. José Alves Silvestre, olha aí o nome dele. É esse o lugar, nem precisava ler. A terra ainda está fofa, disse Nelson, apontando para a lápide do túmulo. Rapidamente começaram a cavar, tentando fazer o mínimo silêncio, mas cada pasada na terra parecia fazer o barulho de um trovão. Ele não foi enterrado tão fundo não. Pelos meus cálculos, já era papá ter batido no caixão dele, falou Nelson. Então onde é que está o caixão, homem? Perguntou Moisés. Eu vou cavar mais um pouco, descendo a cova com uma pá, enquanto Moisés ficou de pé em frente à cova. Para Moisés, aquilo era obra de alguma assombração. Foi quando ele lembrou que aquele era o período da Quaresma, época em que os portais do inferno se abrem, dando passagem a tudo quanto é mal-assombro. Os dois já tinham cavado bem muito, quando Moisés ouviu aquela voz de novo lhe chamando. Moisés! Tu viu, Nelson? Perguntou Moisés lá de cima na cova. Nelson tinha ouvido, mas resolveu dizer que não tinha ouvido nada, porque queria de todo jeito aqueles dentes de ouro do defunto. Aquela caveira apareceu bem na sua frente. Vixe Maria, disse ele, subindo rapidamente a cova. Ao subir, viu Moisés mais branco que papel e olhando em estado de choque para em frente ao caminho em que alguns minutos eles tinham acabado de passar. O que foi, homem? Perguntou Nelson, também assustado. Tem uma coisa escondida ali, ó, lá na frente, entre as lápides, chamando meu nome, disse Moisés, com a voz quase sumindo e sem tirar os olhos da direção. Nelson pôde ver um vulto negro se mexendo na escuridão. O coração pulava tanto no peito que Nelson sentia a camisa bater de volta no corpo a cada lapada quando ele batia. De repente, surgiram vários vultos ao lado deles, cada um com olhos de fogo e segurando uma vela na mão. Um cheiro podre de carniça infestava o ar. Eram os defuntos daquele cemitério que tinham se levantado. Vixe Maria, o que é isso? Perguntou Moisés. O vulto negro, que estava ali em frente escondido, veio numa rapidez danada, parando bem na frente de Nelson. Com aquilo, Nelson acabou levando um susto e caindo de costas dentro da cova que tinha cavado. Moisés, com o susto, correu para o lado, sumindo na escuridão do cemitério, sem nem olhar para trás. O vigia Edivaldo só viu quando ele passou correndo e sumiu no portão da frente do cemitério, pulando já para a rua. Só quando já estava bem perto da rua da sua casa, foi que ele percebeu que estava sozinho. O estranho é que ele tinha ouvido o som de alguém correndo atrás dele. Imaginou que Nelson tinha pegado o rumo da própria casa enquanto ele seguia em frente. Depois de tomar um café forte, se sentou à mesa para botar as ideias no lugar. E foi quando viu
Nelson e o finado Zé Silvestre parados, olhando para ele num canto escuro da sala. Oxe, Nelson, como foi que tu entrou? Esse aí não é o finado Zé? Perguntou ele. Mas logo, tanto Nelson quanto Zé desapareceram feito fumaça. Pela manhã, Moisés ficou sabendo da história de um homem morto que tinha sido encontrado numa cova que ele mesmo tinha cavado. Se lembrou que ainda na madrugada tinha tido uma visagem de Nelson e do finado amigo. A polícia tinha ido até o local e tinha visto duas pás. Logo, começaram a procurar pelo suspeito. Mas o vigia e o coveiro disseram que aquilo era normal de acontecer no cemitério de vez em quando. Sempre encontravam a cova aberta. Era fato que tinha alguns ladrões que desenterravam os defuntos em busca de dentes de ouro ou de alguma joia que o morto tinha levado junto para o túmulo. A polícia percebeu que fazia sentido, pois o túmulo ao lado era de um famoso candidato que tinha alguns dentes de ouro na boca. Na tarde daquele dia, Moisés foi ao enterro de Nelson, enterrado na própria cova que eles tinham cavado. Lembrava dele mesmo ter lido o nome de Zé Silvestre na lápide. Mas com certeza, aquilo tinha sido uma ilusão feita por alguma assombração, fazendo eles cavarem no lugar errado. Lugar esse que se tornou o túmulo do Nelson. Moisés nunca mais se esqueceu daquela quaresma em que ele viu e viveu tudo aquilo.